Olá pessoal, chegando aqui no final do livro Manual do Passista. Gente, saiu um vídeo muito bom de Jacó, tá lá no canal Jacó Melo no YouTube, então vão lá, dê uma olhada na questão de uma proposta de tratamento para Covid. E se todos nós começarmos a fazer um levantamento disso, podemos ter isso em número, né? Então vamos lá dar uma olhada, dar uma pesquisada a respeito e vamos adiante com o magnetismo. É uma proposta de tratamento à distância, né, em radiação. Algumas recomendações adicionais. Pode transmitir-se esse poder magnético? O poder não, mas o conhecimento de que necessita para exercê-lo quem o possua. Não falta quem não suspeite sequer de que tem esse poder, se não acreditar que lhe foi transmitido. Allan Kardec, o Livro dos Médiuns, capítulo 14, item 176, questão 7. Nunca se esgotarão as dúvidas dos que realmente pesquisam, assim como nunca deixarão de aprender os que se empenham na busca da verdade. Baseados nisso, buscaremos aqui tratar de algumas dúvidas comuns, sempre voltados ao esclarecimento que iluminará as boas ações fluídicas. Recomendações ao paciente. O magnetismo é uma das maiores provas do poder da fé posta em ação. É pela fé que ele cura e produz esses fenômenos singulares, qualificado outrora de milagres. Um espírito protetor, Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 19, item 12. Quando se fala de passes, muitas certezas surgem de imediato. Quase todas as casas espíritas o praticam. Os dirigentes recomendam aos passistas que estudem o assunto. Normalmente as pessoas confiam num passe, etc. Nisso tudo uma situação tem passado despercebida. Muito pouco se instruído o paciente. Aquele que recebe o passe, a aplicação magnética, acerca dos cuidados e comportamentos que deve ter antes, durante e depois do passe. Sinteticamente, poderíamos assim resumir o assunto, tendo por base informações que a Casa Espírita deveria prestar ao público para melhor compreensão do que é o passe, seus benefícios e recomendações. Vamos lá, algumas recomendações. Não sei se vai dar todas nesse vídeo, depois a gente continua no próximo. A casa não cabe dizer apenas, só deve formar passe aquele que necessita. A casa deve, a bem da ordem e da seriedade, definir sistemas de encaminhamento, explicando que tipo de necessidades são aconselhados receberem tratamento, também definindo o tipo de tratamento. Gente, a gente vê isso o tempo todo. A gente tem uma quantidade pequena de magnetizadores e uma quantidade imensa de pacientes. Então a gente precisa selecionar e na casa do Joana de Anjos, aqui em Garanhuns, tem as entrevistadoras que fazem esse trabalho. Então alguns precisam de um tratamento magnético mais prolongado e como lá a gente trabalha esses magnetizadores em uma maca, em um processo mais longo, definindo as doenças, definindo tudo, as necessidades, e são encaminhados. E algumas coisas mais simples, às vezes até as pessoas que estão acompanhando, então tomam essa aplicação magnética em cima de uma forma mais simples e mais curta. Mas vamos lá continuar a leitura aqui. Para tanto, a diretoria pode contar só com o apoio dos membros, médios e trabalhadores da casa, mas igualmente com a vasta literatura existente e a interferência benéfica dos mentores espirituais. Com isso, além de se evitar dispersão de esforços e fluidos, desestimula-se o surgimento ou a manutenção da figura conhecida como Papa Passe. O Papa Passe é muito comum que ele vai à casa espírita só na intenção
de se locupletar daquelas energias boas, se satisfazer ali e sair se sentindo bem. Mas qual é a real necessidade dele, né? Será que ele não poderia, em vez de ser um passe, ser um magnetizador? Aqui a recomendação 2. Explicar de forma pública, sistemática e claramente os benefícios do passe e os tipos aplicados pela casa. Não temer recomendações que direcionem pacientes a tratamentos em outras casas espíritas, ou mesmo pela medicina convencional, pois nada desmerece o fato de uma casa não dispor de determinado tipo de atendimento, bem como reconhecimento da necessidade da interferência da medicina. Reconhecer os próprios limites não é se desvalorizar, mas praticar a humildade ensinada por Jesus. Então, gente, determinadas casas espíritas não tem o trabalho do TDM, tratamento da depressão pelo magnetismo, que venhamos e convenhamos, exige tempo, esforço, dedicação contínua da casa, daqueles que aplicam, precisa dessas entrevistadoras antes da aplicação magnética, depois se pergunta como é que está, se está se sentindo bem. Então precisa desse feedback, precisa dessas idas, precisa ser um tratamento seguido, continuado. E alguns tratamentos podem ser direcionados direto para a medicina, que resolve talvez até de uma forma mais rápida. Outros podem ser a medicina junto com o magnetismo. Então se a casa não faz, mas a outra casa faz, por que não mandar para lá? Por que não encaminhar aquele trabalhador para aquele tratamento? O tratamento da depressão mesmo é um tratamento junto com, quando está mais avançado, claro, com um psiquiatra que passa determinadas medicações, com um psicólogo também de preferência, e com o magnetismo é a melhor das hipóteses, né? Isso caminhando junto dá um resultado muito bom. Item 3. Não estimular prazo para cura, nem número definitivo de passes. Só um bom acompanhamento pode avaliar a conclusão, a evolução ou a mudança de um tratamento. Gente, estimular número de passes, como assim? Tempo de cura, como? Não depende unicamente de um lado só. Então depende dos dois lados, ou aliás, dos três lados. Depende do lado do magnetizador, do lado do paciente e da espiritualidade lá que está auxiliando e potencializando o fluido magnético, fluido animalizado nosso para determinadas situações. Item 4. Informar que a preparação prévia não se limita à oração mental na cabine, mas há uma postura mental equilibrada e fé interior constantes. Daí ser muito importante recomendar aos pacientes boas leituras, reflexões equilibradas e frequência e boas evangelizações. Então, se a gente consegue mudar essa vibração num paciente também, elevar essa vibração, não só antes de entrar na cabine de passe com prece, mas com comportamento, com mudança de atitude, evangelizando, com certeza esse resultado desse tratamento vai ser bem mais rápido.